E como que falando agora sobre o Pandeminas, né, como que foi esse processo de criação do Pandeminas, de estar vivendo essa situação da pandemia e falar: "Olha, eu vou retratar isso"? Como que foi, a ideia para ter todas essas gravações e da onde surgiu? Então, tudo começou quando a pandemia ela estava já no ápice, né, eu tinha uma loja com minha mãe lá na minha comunidade, e com essa loja a gente teve que fechar, tipo assim, estava passando fiscal na comunidade, pediu pra gente fechar a loja, e aconteceu muitas coisas, muitas covardias, teve amigo meu que teve que pagar a indenização de 50.000 porque estava abrindo loja na prefeitura e tal, e com isso muitos, negócios quebraram. Aí uma amiga da minha mãe, ela me presenteou, ela falou assim: "Ó Ju, eu tô com uma câmera aqui, queria te presentear, eu quero vender ela pra você, porque eu preciso pagar minhas contas". Minha mãe comprou essa câmera e ela me deu. Originalmente eu comecei a trabalhar com fotojornalismo, que é uma área que eu estava gostando muito, estava vendo muito revista Exo, revista Veja, Sebastião Salgado, né, que Deus o tenha. E aí eu comecei a gostar de fotojornalismo, só que eu descobri que a câmera também era uma ótima filmadora. Aí eu falei assim: "Por que não começar a gravar um filme, mas sobre o quê?". Aí começou a acontecer um monte de coisa, porque na época eu estava assistindo muito filme italiano, muito filme da Tchecoslováquia, filme da Europa, da década de 60 e tal, e aí eu de maneira até inconsciente, eu comecei a entrar nesse processo criativo que hoje em dia eu já aceito mais, que era assistir muito filme, escutar muita música. Estava escutando muito Trio Esperança, estava escutando muita coisa, então eu estava entrando num ambiente, assim, que falava: "Eu quero fazer isso". E essa experiência minha com o Olavo Romano, que era o ex-presidente da Academia de Letras, ele foi fatal para o desenvolvimento, porque o Olavo Romano ele me introduziu a Guimarães Rosa, né, e Guimarães Rosa ele trabalha com neologismo. E Pandeminas é um neologismo, né. Só que eu nunca entendi o significado do termo Pandeminas até eu me dar conta que, tipo assim, é você estar fora do eixo. É quando você, está fora do eixo, a periferia estava fora do eixo na pandemia. E pra dirigir eu acho que o filme é uma afronta, tipo assim, a toda essa ideia mainstream que estava acontecendo na pandemia, tipo assim, estava vendo lá a série no streaming falando sobre o cara pedindo iFood no apartamento dele durante a pandemia, o vizinho cantando ópera, eu falei: "Mano, isso não é minha realidade. Minha realidade é gente passando fome, minha realidade é casos de violência doméstica aumentando na comunidade", é um monte de coisa. Então fora a questão política que estava acontecendo no Brasil na época. Aí foi aí onde eu comecei a gravar com meus amigos, em 2020, né, só que aí eu parei as gravações, falei: "Mano, esse filme não vai pra frente". Um amigo meu do Alagoas, Newton Rezende, beijo Newton, maravilhoso. Ele estava me ajudando muito no processo de montagem, só que eu falei: "Mas esse filme não vai pra frente". Aí em 2021 gravei algumas coisas, gravei a Conquista do Galo de 2021, só que aí eu falei: "Não vai pra frente", né. Só que as coisas meio que pandemias o resto da história, assim, né. Foi fluindo, né? Fluindo. E como que você sente que a sua vida mudou, assim, após o filme e toda a repercussão que ele teve, assim? Se ele foi uma porta de entrada para você nesse mundo do cinema? Ô, eu deixo muito claro que, tipo assim, eu venho de um ambiente muito complicado, assim, a periferia é um ambiente muito complicado, porque tem suas próprias regras. E eu não sei se é o fato de eu ter nascido na selva de pedra que é BH, mas eu sempre senti que as portas sempre foram muito fechadas pra mim e para meus irmãos, assim, lá da comunidade. Eu lembro de várias situações, por exemplo, eu entrar num prédio da Savassi e o porteiro falar assim: "Não, você não vai entrar aqui no prédio não, você vai entrar na porta dos fundos. Você vai entrar no elevador de serviço". Então, tipo assim, sempre eu entrei por esse meio, assim, eu já estava acostumado com isso, tanto é que eu nem reclamava. Só que num dado momento que eu dirigi um filme, eu acho que claro, eu sei muito bem do como que muitas pessoas me enxergam socialmente, racialmente falando, né, mas ao mesmo tempo eu sinto que me abriu muitas portas e me colocou em um outro patamar, assim, vamos dizer, porque foi uma outra eu ocupei um espaço, sabe. O espaço Uhum. que consegue te blindar, assim, eu sinto, sabe. Pandemias me conseguiu me colocar em muito prédio, em muito lugar onde antigamente eu só via a minha galera limpando o chão, sabe. Então acho que foi uma conquista muito grande minha. Quando, o pessoal do estado de Minas, publicou que Pandemias foi uma pequena grande estreia, minha mãe ela estava num grupo lá de BH, né, de grupo de mulheres, e eles mandaram esse link lá: "Ó, jovem do Morro das Pedras ganha destaque no prêmio internacional". Aí minha mãe falou: "Esse é meu filho", entendeu. Então, tipo assim, as coisas elas foram fluindo muito naturalmente, assim, sabe. Eu acho que Pandemias me abriu muitas portas, assim, sabe. Recentemente esteve na Folha de São Paulo também. Então, assim, as coisas elas foram acontecendo. Pandemias não teve, tipo assim, uma explosão imediata, foi uma explosão meio que gradual, sabe. Hum.
E assim, a ideia de fazer uma trilogia sempre foi a sua ideia ou isso foi a partir da produção e da repercussão do Pandeminas? Foi a partir da produção do Arrabal de Corsário, na verdade de Andança, né. Porque Pandeminas ele teve uma visibilidade que eu não esperava, né. Tipo assim, começou aí eu escrevi o filme randomicamente em vários festivais, foi pra Zimbabue, onde ganhou o prêmio, foi pra Inglaterra, Itália, São Paulo, foi muitos festivais. Só que aí eu falei assim: "Cara, e agora?". Foi onde eu comecei a fazer a segunda mostra de cinema periférico. Aí depois eu dirigi o Arrabal de Corsário, e esse ano quando eu estava produzindo o Andança, eu falei assim: "Cara, eu acho que eu vou fazer uma trilogia", porque eu queria que esses 3 filmes eles fizessem parte de um momento da minha vida, sabe, de um momento muito específico, porque foi um momento que me abriu muitas portas, eu não vou ser ingrato, de falar assim: "Ah, não abriu portas", abriu muitas portas. Então eu queria ser grato a esse momento, mas ao mesmo tempo eu queria que eles, que houvesse uma conclusão, assim, que houvesse uma introdução, ó, começou com Pandemias, vai terminar com Andança. E foi mais ou menos isso, sabe, eu acho que até uma respeitabilidade minha com, tudo que eu conquistei por causa desses filmes. Uhum.